pessoal do IPC Kids! Vai começar mais um cultinho das crianças. Corre, 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 chama todo mundo, pega a sua Bíblia e vem comigo. 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos na outra mão, juntos para uma oração. Pai do céu, Pai de amor, muito obrigado pela vida de cada criança, de cada família que está assistindo esse vídeo e também de cada família da nossa igreja. Obrigada pela Bíblia, a tua palavra que é viva, fala aos nossos corações e nos ensina tanto sobre ti. Muito obrigada pela história de hoje, que o nosso coração possa ser solo fértil para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Sabia que a história de hoje é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia? Qual é a sua história preferida da Bíblia? E do seu pai, da sua mãe? Já perguntou isso para eles? Se não perguntou, depois você pergunta. E você pode até fazer uma pesquisa com a sua família e com os seus amigos de qual é a história preferida da Bíblia de todo mundo. Olha só que legal! A história de hoje está escrita no livro de Gênesis, dos capítulos 37 até o 47. Sabe que história é essa? É a história de José. Ele era um dos 12 filhos de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Era uma família da promessa. José era o preferido. Com isso, os irmãos tinham ciúme, inveja e até ódio de José. Você sabe que é ódio? É muita, mas muita raiva. Sentimento, nada bom, né? Isso é mal. E José era o preferido do pai. E isso também não é bom, um pai gostar mais de um filho do que de outro, né? Cada um é especial e deve ser amado do jeito que é. Família é um ambiente planejado por Deus para ser de amor, de acolhimento e de cuidado, mas pode ser que nem sempre seja assim. E não foi assim na vida de José. Deus cuida de nós em todas as situações. Na verdade, Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas para a glória do nome dele. José contava para o pai tudo que os irmãos faziam de errado. Você acha que isso era bom? Que isso era legal? Isso não era bom. Na verdade, o nome disso é fofoca. Isso é pecado, falta de sabedoria. José era o preferido porque tinha nascido da velhice de Jacó. Ele e o irmão caçula Benjamim eram os 2 filhos de Jacó com uma esposa amada, Raquel, que ele tinha. Um dia, Jacó mandou fazer uma túnica para José, uma túnica bem longa. Só ele tinha ganhado essa túnica e isso gerou ainda mais ódio nos irmãos. Um dia, José teve um sonho. Ele sonhou que ele e os irmãos estavam nos campos colhendo feixes de trigo, mas os feixes de trigo dos irmãos se inclinavam para o feixe de trigo dele. José contou esse sonho para o pai e também para os irmãos, que não gostaram nada desse sonho, né? Eles falaram: "Ah, é, José? Ah, é? Quer dizer que um dia a gente vai se curvar para você? Ah, é isso mesmo." E então, José teve outro sonho. Dessa vez, ele tinha sonhado que o sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando para ele. E novamente, José contou esse sonho para o pai e para os irmãos. E o ódio ia crescendo. O pai de José até ficou refletindo sobre esse sonho de José.
Um dia, o pai Jacó pediu para José ir até o campo, onde os irmãos estavam trabalhando, cuidando do rebanho, e pediu para ele lá ver se estava tudo bem com os irmãos e trazer notícias para o pai. E José foi. José era obediente para o pai. Quando os irmãos viram assim de longe José vindo, tiveram uma ideia, mas uma ideia terrível. Eles pensaram: vamos matar José. E eles começaram a planejar isso. Sabe o que acontece? Quando a gente se afasta de Deus, a maldade cresce no nosso coração. Mas Deus estava com José. E os irmãos falaram: vamos matá-lo e vamos contar ao pai que um animal o devorou. O irmão Rubem falou: não, nós não vamos matar José. Então, ele teve a ideia de jogar José num poço, no deserto. A ideia, a intenção de Rubem era para que depois ele voltasse nesse poço, buscasse José e o levasse de volta ao pai. Mas não deu tempo. Vinha vindo uma caravana de homens ismaelitas. E então os irmãos resolveram vender José por 20 peças de prata. Eles tiraram José do poço seco, não tinha nenhuma água lá. Arrancaram a túnica de José. E José foi vendido como escravo para o Egito. Que dia triste, né? Mas a história não acaba aqui. Não acaba assim. Lembra que eu falei que Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas? Deus está com a gente e Ele cuida da gente em todas as situações, até naquelas situações em que a gente está triste, sozinho e sem entender nada. Quando Rubem voltou ao poço e não viu José, ele rasgou a sua roupa em sinal de tristeza. Isso era um costume daquela época. Os irmãos mataram um bode, sujaram a túnica nova de José com o sangue daquele bode. E eles contaram para Jacó que um animal selvagem tinha devorado José. Jacó rasgou a roupa em sinal de tristeza e se vestiu até de pano de saco, que naquela época queria dizer muita, mas muita tristeza. José foi vendido como escravo de Potifar, que era um homem muito importante naquela época. Ele era um oficial de Faraó e capitão da guarda do exército. Muito importante, né? Pois então, o Senhor estava com José. E tudo que ele fazia dava certo. Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Um dia, José teve a oportunidade de trair Potifar, mas sabe o que ele fez? Ele preferiu ser condenado e preso ao invés de trair Potifar. E então José foi preso. Na cadeia, Deus estava com José. O carcereiro gostou de José e deu até um trabalho para ele. E tudo que José fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Algum tempo depois, teve um problema na equipe de Faraó. E sabe quem foi aparecer na prisão também? O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros de Faraó. E um dia, eles tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. José interpretou o sonho deles. José contou tudo o que significava o sonho deles. E sabe o que aconteceu? Tudo que José falou aconteceu do jeito que José tinha contado. E então, o chefe dos copeiros saiu da prisão. E José falou para ele: olha, não se esqueça de mim.
Mas ele esqueceu de José. Passaram-se 2 anos, mas nenhum dia Deus tinha se esquecido de José. Deus continuava cuidando de José. E então, uma pessoa muito importante teve um sonho. Você sabe quem era essa pessoa muito importante, a pessoa mais importante daquela época? O faraó. Ele teve um sonho e ele ficou apavorado com o sonho que ele teve. Sabe o que ele sonhou? Ele sonhou que havia 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E essas vacas magras, ainda por cima, eram muito feias. As vacas mais feias que ele tinha visto em toda a vida dele. Que estranho. Sabe o que aconteceu no sonho dele? As vacas magras e feias comiam as vacas gordas. Ele ficou atordoado. E aí ele tentou dormir de novo. Não é que ele teve outro sonho? Sabe o que ele tinha sonhado dessa vez? Ele tinha sonhado que havia 7 espigas de milho cheias e bonitas. E depois haviam 7 secas. Sabe o que aconteceu? As espigas secas comiam as bonitas e cheias. Que sonho mais estranho! Ele mandou chamar todos os magos e os sábios do Egito. Ninguém conseguia dizer o que esses sonhos significavam. Só aí que o chefe dos copeiros foi se lembrar de José 2 anos depois. Você acredita? E então chamaram José. Ele tomou banho, fez a barba, arrumou o cabelo, botou roupas novas para ficar apresentável para Faraó, né? E José, na mesma hora, interpretou todo o sonho dele, porque Deus contou a José o que significava. E José, então, falou para o Faraó. E ele falou: as 7 vacas gordas e magras, gordas representam que haverá 7 anos de fartura, de muita comida, de muita colheita nas plantações, assim como as 7 espigas de milho cheias. Os 7 vacas feias e magras e as 7 espigas de milho secas significam que depois haverá 7 anos de fome, 7 anos de nenhuma colheita. Deus tinha mostrado então a Faraó o que ele devia fazer, ou seja, guardar toda a comida para poder sobreviver a esses 7 anos de fome. O Faraó então decidiu que José iria ser esse homem sábio e cheio do Espírito de Deus para cuidar do estoque de comida desses 14 anos, dos 7 de fartura, dos 7 de fome. E então José se tornou uma pessoa muito importante. Ele se tornou o governador do Egito. E tudo que José fazia dava certo. Por quê? Deus estava com ele. José casou, teve 2 filhos e vinha gente de todo lugar do Egito para comprar comida, comprar trigo com José, porque a fome estava em todo lugar. Então, Jacó soube que no Egito havia trigo e mandou seus 10 filhos mais velhos irem até lá para eles comprarem comida e não morrerem de fome, porque a comida que eles tinham estava quase acabando. A viagem era longa e perigosa. Jacó não deixou Benjamim ir. Quando os irmãos chegaram, eles se curvaram para José. Exatamente como no sonho que José tinha tido muitos anos antes. Desde o início, quando José os viu, ele reconheceu os irmãos. Mas os irmãos não reconheceram José.
No início, José até acusou os irmãos de serem espiões. Deixou os irmãos presos por uns dias e fez com que os irmãos trouxessem Benjamim. Deu comida para eles, muita comida. Mas sabe o que ele fez? Na segunda viagem de volta dos irmãos, José pediu para um funcionário dele esconder na bagagem, nas malas dos irmãos, uma taça que ele usava. E lembra que eu falei, ele era uma pessoa muito importante naquela época. Depois, quando os irmãos foram, estavam no caminho, José pediu para um outro funcionário ir atrás dos irmãos e revistar, investigar a bagagem deles para ver se eles tinham levado alguma coisa. A maldade estava ganhando espaço no coração de José. Os irmãos achavam o tempo todo que tudo que estava acontecendo era um castigo. Eles não reconheceram José. Na verdade, os irmãos conversavam com José através de um intérprete, porque a língua que era falada no Egito era outro idioma. Mas sabe o que aconteceu? Teve uma hora que José não aguentou mais. Ele chorou. Ele chorou tanto e tão alto que todo o Egito ouviu o choro de José e soube o que aconteceu. José se revelou para os irmãos. Ele falou: eu sou José. Não se culpem por terem me vendido. Foi para salvar vidas que Deus me enviou. Deus me mandou para cá. E ele beijou e abraçou todos os irmãos. Ainda haveria mais 5 anos de fome. Só 2 anos tinham se passado dos 7 que ainda haveria. E José então trouxe o pai, os irmãos com suas famílias para morarem no Egito com ele. E era gente pra caramba, viu? Eram 70 pessoas. Você reparou uma coisa? Você reparou que na história, José não ficou assim, esperando que os irmãos pedissem perdão para ele? José escolheu perdoar. Os irmãos nem tinham reconhecido José, que dirá pedir perdão, né? José escolheu perdoar primeiro. Depois que Jacó morreu, os irmãos ficaram com medo de que eles virassem escravos ou que alguma coisa má acontecesse. Eles ficaram pensando que tudo que José tinha feito tinha sido por causa do pai. Mas não foi. E José falou para os irmãos: não tenham medo. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Deus tornou o mal em bem. O que a gente aprende com essa história é que a única forma de nos protegermos de um mundo mau é deixar o Senhor, o amor de Deus, invadir o nosso coração. Deus não nos ama por sermos bons. Na verdade, a gente não consegue ser bom o tempo todo. Ninguém consegue. É Deus quem nos dá a bondade. Que você não se esqueça. Deus cuida de nós o tempo todo e Ele é poderoso, Ele é especialista em transformar o mal em bem. Não é linda essa história? É linda, né? Por isso que ela é uma das minhas preferidas até. A tarefa de hoje é pegar um papel em branco, desenhar uma túnica longa, igual a que José ganhou do seu pai. Você pode fazer isso da sua criatividade. Se você gostar de desenhar, você pode também desenhar os sonhos que o faraó teve das vacas gordas e magras e também das espigas de milho cheias e secas. Se você gostar de contar a história como eu, você pode pedir para o seu pai, sua mãe,
filmarem você contando essa história e pode mandar pro seu avô, pra sua avó, para um amigo, e vai ser muito legal ver você contando a história de José, assim cheia de detalhes, e vai ser muito legal você contar para as pessoas que Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas, para a glória do nome dele, e que ele cuida da gente em todo o tempo, até nas situações mais difíceis. Que Deus te abençoe. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou, e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.